Ok, hoje é dia 9 de abril de 2021, eu estou com Silvia Kita, a entrevistada do dia. Meu nome é Nathan Schug, serei entrevistador e pesquisador, com orientação de Ivana Vitória Denk Fuhrmann. Então a gente pede que a entrevistada se identifique e que diga um pouquinho sobre você. Certo. Meu nome é Silvia Regina Toassi Kita, eu sou historiadora no município desde 1994, atuo no Arquivo Histórico do município. Sou nascida em Rio do Sul, em 1965, atuei nos arquivos de Blumenau e de Rio do Sul e depois, após o meu casamento, eu vim morar em Jaraguá do Sul, quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação como professora e depois, após o concurso em 94, como historiadora no Arquivo Histórico. Silvia, você por acaso já chegou a representar uma instituição de dança ou algo do tipo, ou você sempre só esteve inserida na prefeitura municipal? Não, eu nunca participei de nenhuma instituição de dança, nenhuma entidade de dança. Na realidade, o trabalho junto ao Jaraguá em Dança se deve às exposições que a gente fazia todo ano, depois de uma determinada época, que começou a ser feitas as exposições referentes ao Jaraguá em Dança. Então a gente fez todo um levantamento histórico e aí, por todos os anos a gente sempre foi buscando novas exposições, novas formas de mostrar a importância da dança no município. Além disso, eu tive uma filha que participou por 2 anos com apresentações na escola que ela estudava, que era o Colégio Divina Providência, com a professora Beth Borba, e que ela fez 2 apresentações também no Jaraguá em Dança. Eram apresentações de crianças do Baby, ela tinha 4, 5 anos, mas ela também se apresentou, então foi importante também esse outro lado para a gente entender um pouquinho da dança. Mas o Jaraguá em Dança para nós, enquanto historiadores, é uma fonte de pesquisa, é um legado cultural muito grande no município de Jaraguá do Sul. O Sidney comentou que os funcionários da própria ex-fundação e agora Secretaria de Cultura trabalhavam dentro do festival. Você chegou a fazer esse tipo de trabalho braçal, digamos assim, dentro? Sempre. Não nos primeiros anos, porque como eu tinha filhos muito pequenos, era muito difícil a gente congregar as 2 coisas, devido a outras dificuldades familiares, Mas a gente sempre ajudava de alguma forma. Então, tanto na parte administrativa quanto depois no próprio festival. Então, assim, a partir de 2003, 2004, eu passei a atuar efetivamente nos festivais. Então, assim, cuidando dos bailarinos, cuidando da entrada de palco, das saídas, os servidores da cultura em si, quer seja como Fundação Cultural ou Secretaria, sempre atuaram em todos, o envolvimento geral de todo mundo dentro do festival. Então, assim, eu fiquei muito assim na parte de entregar premiação, de cuidar do pessoal que subia ou descia do palco, de cuidar do pessoal que saía para ir com os pais, as crianças pequenas principalmente, Então a gente cuidou bastante dessa parte. Posteriormente, a gente já começou a auxiliar um pouco mais na parte administrativa, de ajudar ali nas montagens das exposições, que foi quando a gente iniciou um trabalho mais intenso, porque as exposições elas ficavam prontas para o lançamento do Jaraguá em Dança. Então era bem antes do festival, um mês antes, por ali, que a gente deixava essa exposição já aberta para atrair o público e também os bailarinos, para eles verem as atuações deles nos anos anteriores. Então a gente sempre enfatizava no último ano com mais fotografias, com mais imagens ou outros adereços referentes à dança ali naqueles festivais. Então isso é o trabalho do Arquivo Histórico, Então a gente tem digitalizado as imagens, digitalizado os folders, os cartazes e tudo aquilo que envolve o Jaraguá em Dança. E também no acervo do arquivo a gente tem em VHS e agora em MP4 e DVD todos os vídeos dos festivais. De todas as edições? Todas as edições. Silvia, trabalhando nesse por trás das cortinas, que geralmente é o que poucos veem, qual experiência você diria que foi a mais marcante, positivamente falando,
uma experiência marcante positivamente? Eu acho assim que para todos que trabalharam e trabalham ainda no festival, né, a experiência é ver esse encantamento do bailarino, principalmente das crianças menores, pela dança. Aquele brilho do olhar deles quando eles vão assistir aquelas pessoas que vêm para as apresentações especiais. Então, assim, por exemplo, Ana Botafogo, quando veio, teve a exposição da Ana Botafogo, e ela dançando, tu vê assim, nas coxias, o pessoal vendo ela dançar, aquele brilho, aquela empolgação. Então, assim, eu acho assim que os bastidores dos eventos culturais mostram assim pra gente o quanto essas pessoas gostam de fazer aquilo. E na dança ali, desde os pequenos até os grandes, até os idosos, a gente vê assim essa empolgação deles nessa aprendizagem. É muito interessante isso, é uma coisa assim inesquecível assim, de ver esse brilho no olhar deles. E de participações especiais que tu lembra, você citou a Ana Botafogo, teriam outras participações, outras personalidades que acabaram passando pelo festival? Eu lembro mais da Ana Botafogo, que foi uma das últimas, assim, mas assim, revendo historicamente, dentro do contexto histórico do festival, coisas assim que eu não presenciei, mas que a gente viu imagens. Nós tivemos assim grupos folclóricos belíssimos da região de Curitiba, de São Paulo, folclóricos assim poloneses, ucranianos. Nós tivemos assim umas apresentações memoráveis. A gente tem grandes apresentações de grupos de dança de rua, que é muito empolgante. O pessoal tem bastante assim, vê bastante, principalmente o pessoal de Itajaí. Tem alguns grupos assim que são referência vindos ao festival. O Grupo Milênio, se eu não me engano. O Grupo Milênio, tem mais um outro grupo também que agora não me recordo o nome. E também eu lembro de uma apresentação de sapateado, que foi no Arthur Miller, uma das últimas vezes que foi no Arthur Miller, que veio um grupo de sapateado que o pessoal ficou encantado. Eles foram aplaudidos assim, muito aplaudidos, assim, demorou bastante os aplausos para eles, sabe? Porque foi assim uma apresentação muito bonita. E como que nem tudo na vida são flores, quais foram os momentos marcantes negativos que vocês olharam e pensaram assim, Jesus, ou algo do tipo? Olha, nos primeiros anos a gente não via tanto isso, mas nos últimos anos a gente tem assim, dá uma dorzinha na gente. Por exemplo, assim, a gente tem muitos pais das escolas particulares que eles entram só para assistir a apresentação do filho e saem no meio das apresentações dos outros, eles não querem nem saber. Então, assim, essa falta de empatia do público para com a apresentação dos outros, não ser dos seus familiares. Então isso assim às vezes deixa a gente assim meio inseguro assim, se a gente está fazendo um bom trabalho ou não, porque a gente não consegue trazer essas pessoas porque elas continuem assistindo. Então a gente é uma coisa assim que mexe com bastante pessoas assim que estão nas coxias do festival, que a gente percebe esse público indo embora logo após a apresentação do filho. A gente sabe que às vezes são crianças pequenas, às vezes são um pouquinho maiores, mas isso faz com que a gente fique pensando se realmente eles estão ali só pela apresentação do filho ou se eles realmente valorizam essa inserção do filho no mundo da dança. Tu teria por acaso números da primeira edição, de quantos participaram e qual foi a última edição, de quantos participaram? Você teria isso? Da primeira edição, aí eu tenho que fazer um copia e cola, né? Nós tivemos 400 bailarinos, 15 coreógrafos e um público de 1.600 pessoas. Lembrando que o festival sempre é vários dias, né? Aqui foi 2 dias, então até que o público foi grande, porque o Arthur Miller tem que lembrar que é um ginásio de esportes. Ele era todo fechado com tecidos nas janelas para não ter luz dentro do ginásio, né? E ele depois de umas determinadas reformas, no final dava até 5.000 pessoas por dia. Então a gente tinha um público muito grande, muito mais expressivo do que hoje a gente tem no atual local do Jaraguá em Dança, que é a Sociedade de Cultura Artística SCAR, né? Que cabem 1.000 pessoas, 1.200 com os bailarinos no segundo pavimento, né? Então assim, a gente sabe que naquela época a gente tinha assim um público muito grande, porque era um espaço maior para o público, né?
Então, assim, dos últimos dados que eu tenho de 2019, então vocês pensam que no primeiro festival de dança a gente tinha 400 bailarinos, no de 2019 tinha 2.300, né? Eram 40 e poucas apresentações, né? 15 coreógrafos, né? Foram em torno de 40 apresentações, e agora nós temos 103 coreógrafos, mais 400 e poucos auxiliares e 56 entidades envolvidas, 320 e poucas apresentações. Então, são muitas pessoas envolvidas, são muitas entidades. E o que a gente percebe, assim, do início do primeiro festival até os dias atuais, o crescimento dos profissionais envolvidos, a busca por aperfeiçoamento, por capacitação. Muitas vezes, nos primeiros anos, esse aperfeiçoamento, essa capacitação foi proporcionado pelo setor público, né, pela Fundação Cultural, pela Secretaria de Cultura. Hoje em dia a gente percebe que, após a criação do Fundo Municipal de Cultura, muitas dessas capacitações foram feitas pelos próprios profissionais, utilizando esse recurso, tentando capacitar melhor ou dando outras oportunidades, né, que as pessoas precisavam de outros tipos de capacitação, né, dentro daquilo que a gente precisava para melhorar e dar uma qualidade melhor ao festival. Então eu percebo que isso hoje é bem importante para a dança em si dentro do município. E o crescimento se deve a isso, a essa busca constante de capacitação, a esse recurso que foi muitas vezes colocado pelo setor público e também pelos profissionais que abraçaram isso. A inserção da dança dentro das escolas e ter esse profissional nas escolas também fez com que o festival crescesse muito. Então hoje ele é uma amostra, ele não é uma coisa competitiva, ele tem as pessoas que vêm para dizer ali que o profissional foi bem ou não foi, ou o que precisa melhorar, né, outros profissionais de fora, mas essa inserção da dança em todo o município, em todas essas unidades escolares, é que faz com que ele tenha esse envolvimento da comunidade como um todo. Eu só vou pausar um pouquinho a nossa gravação, porque vai passar o trem e a gente está numa estação ferroviária. Depois a Silvia conta mais, mas eu vou dar uma pausa. Ok, retomando a entrevista, o trem já passou, continuamos. Silvia, tu comentou sobre o ginásio Arthur Miller. Qual foi a época que ele foi construído? Se não me engano, no final da década de 70, início da década de 80, eu não estou me recordando bem, era um espaço doado pelo Estado para ser construído o ginásio. Se não me engano, é década de 80, na minha cabeça, década de 80. E tu comentou que eram colocados tecidos dentro do ginásio. Por que tinha... Porque era noite, né? Então, e tinha apresentações às vezes à tarde para as crianças. Então a gente sempre foi separado isso, né? Sábado à tarde, domingo à tarde para as crianças pequenas e à noite sempre para os mais jovens e os adultos, né? Ou apresentações de idosos, que a gente sempre tinha de grupos folclóricos, essas coisas assim. Então à tarde sempre foi reservado para as crianças, então baby class, essas coisas assim, sempre eram à tarde. Então a gente tinha que fechar, era feito todo um fechamento com cortinas, né, nas janelas do ginásio, para escurecer o ginásio, por causa para não atrapalhar a luz, não atrapalhar o sol, não atrapalhar a visão das crianças, essas coisas todas. Então era feito isso sempre. E qual foi o momento que houve a troca de casa? Em 2009 foi a última vez que o Jaraguá em Dança foi no ginásio Arthur Miller, porque depois ele iria passar por uma reforma, e a partir de 2010 na SCA. Então ali a partir de 2010 também que a gente percebe a mudança também na quantidade de dias do festival, porque se antes era em 2 dias que tinha esse público todo, daí se fazia todas as apresentações, ele passou a ser dividido em mais dias, porque eram muitos familiares envolvidos que também queriam participar e queriam ver esses familiares dançando, né? Então o festival passou a ter mais dias. Então, de início de 2, 3 dias, hoje a gente tem até 10 dias, porque envolve os finais de semana, então de quinta a domingo, né? Que são os dias que geralmente tem o festival. Quais são as semelhanças e diferenças que ocorrem comparando as primeiras edições com as últimas 3 edições? Semelhanças? Eu acho que a empolgação ainda dos dançarinos, dos coreógrafos, o estresse das coxias,
o aplauso assim, de algumas apresentações especiais assim, que sempre chamaram a atenção. A gente sempre teve apresentações, por exemplo, do pessoal da PAI, né? A gente sempre foi inserido a pessoa com deficiência nesse trabalho, então eu acho de uma extrema importância isso, para mostrar que todos podem dançar. Não é só quem está lá na escola de dança, né, aprendendo a dança especificamente, mas os grupos folclóricos e todas as pessoas que têm essa vontade de dançar, né? Então eu acho a inserção disso, essa empatia para com todos, eu acho muito importante. As diferenças são no tamanho, lógico, né? Nós tínhamos um festival mais incipiente, ele foi com o tempo, né, tendo muito mais coreógrafos, bailarinos, um público sempre maior. As diferenças também, eu acredito muito nas performances, elas a olhos vistos melhoraram significativamente, então assim, o aprendizado que ocorreu nesse período também foi muito importante, né, para todos. A gente percebe assim de pessoas que a gente conheceu lá, tanto bailarino como coreógrafo, nos primeiros festivais, que a gente vê hoje eles fazendo apresentações belíssimas, né? Era bailarino, hoje é coreógrafo, né? Então a gente percebe assim diversas modificações que são bem importantes assim. E assim também o festival, com os regulamentos que foram sendo aprimorados, tudo assim, ele tem uma logística melhor, ele tem uma administração do próprio festival melhor hoje em dia, né? Então assim, a forma de fazer inscrição, de se fazer todas as apresentações, tudo isso melhorou significativamente. Também melhorou também a forma de registro disso. E isso é importante para mim, enquanto historiadora, né, e para o arquivo histórico em si, como instituição que preserva isso. Melhorou então significativamente assim, o tipo de trabalho, a qualidade do trabalho em termos de áudio, de vídeo, de fotografia, né? Os próprios cartazes, né? O material de distribuição e divulgação do festival. Isso tudo melhorou bastante. Silvia, na sua visão, como que o festival ele influencia na cidade durante a sua realização? A cidade ela se movimenta com o festival ou o festival ele ocorre de forma à parte da cidade? Não, o festival a cidade se movimenta com o festival, porque o festival envolve muitas famílias, né? Então, como eu falei antes, ele está inserido nas escolas, né? A maioria das escolas municipais e estaduais tem um professor de dança para um pequeno grupo ou mais grupos de dança, depende do tamanho da escola, né? Então esse festival ele consegue movimentar, então ele movimenta não só o centro da cidade, onde ele ocorre, mas os bairros, né? Então as pessoas, elas realmente, o festival de dança é um festival que todo mundo esgota ingresso muito rápido, então assim a gente tem assim um envolvimento da comunidade muito grande. Então assim o festival ele não é à parte, é um evento do setor de cultura muito esperado anualmente, né? E qual é a preparação psicológica que você tem para o festival, quando vai ocorrer o festival? Tanto como funcionário da Prefeitura de Jaraguá do Sul, mas também podendo incluir a sua preparação para quando você era uma mãe que iria assistir a sua filha dançar. A gente sempre, enquanto familiar de alguém que vai dançar, é lógico que tem toda aquela, além da preparação, né, de ornamentar, de fazer maquiagem, aquela coisa toda, né? A gente sempre fica naquela expectativa, né, se vai conseguir se apresentar bem, então existe uma ansiedade por trás de tudo isso, né, e essa mesma ansiedade existe na gente enquanto servidor, que quer que o evento seja um bom evento, né, então para nós o importante é que o evento ele tenha um resultado dentro daquilo que é esperado, da expectativa de quem vai assistir, né, da expectativa de quem vai dançar, né, então a gente sempre faz o melhor, dentro daquilo que a gente pode, né? Então, às vezes, a gente quer fazer esse melhor, às vezes a gente não consegue, tem algumas coisas sempre, todo festival, final do festival, a gente faz uma avaliação, né? Então, nem sempre a gente consegue alcançar algumas coisas, né? A gente sempre diz assim, esse ano vamos cuidar mais do entra e sai das pessoas na plateia,
ou então vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco o estresse dos bailarinos nas coxias, né? Vamos atender melhor aquela participação especial. Então, assim, a gente sempre tem uma preparação, a gente sempre tem uma expectativa quanto a isso, mas a ansiedade é nos dois lados, sabe? Né? É como familiar, como mãe ou como servidor, a ansiedade sempre é grande. A gente tem um festival de dança, assim, um carinho de todos os servidores, sempre, a gente sempre percebeu isso, todo mundo gosta de atuar no festival de dança, então é um festival que sempre tem o envolvimento da maioria dos servidores da cultura e os servidores gostam de trabalhar no festival porque é uma coisa assim bem bonita. E para tomar a dimensão desse grupo, hoje, em base, quantos servidores se dedicam para o festival quando está ocorrendo? Há muitos, né? Todos os motoristas, o pessoal da secretaria, da parte administrativa da secretaria toda, então assim, é mais de 30 pessoas, 30, 40 pessoas, porque a gente faz escala também, então a gente faz escala de turnos, né, 3 turnos, né, porque nós temos apresentações desde o início da tarde, a partir da 1h da tarde até as 10 da noite, então a gente faz turnos, né, então a cada turno tem que ter 10, 15 pessoas no mínimo, né, então tem as pessoas que recebem os bailarinos lá na concentração, aí tem pessoas que levam para a coxia, da coxia ali para as salas onde eles ficam atrás dos camarins, para os camarins, depois dos camarins para as coxias e o retorno disso também. E aí o pessoal que cuida das entradas, que cuida das entradas do palco, o pessoal que entrega troféu, que faz a leitura dos textos. Então é um envolvimento de um pessoal muito grande, né? Além das pessoas contratadas para fazer fotografia, vídeo, essas coisas todas, né? Então a gente geralmente tem em torno de 15 a 20 pessoas por turno trabalhando no festival. Silvia, se você fosse citar uma pessoa ou uma personalidade marcante do festival, quem seria essa pessoa? Eu acho que como pessoa, como criador do festival, sou Balduino Raulino, porque o festival e diversas outras atividades culturais que a gente tem hoje no município foram todas criadas por ele na época que ele era secretário de Cultura e presidente da Fundação Cultural. Então, em 95, já desde 92, na realidade, ele vinha com essa ideia de ter esse festival e aí aquelas capacitações que foram feitas, todas, fizeram com que o festival surgisse em 95. Então, 95, 96, que ele estava à frente do festival, foi muito importante e essa base é que faz com que o festival permaneça. E os outros gestores que vieram após ele deram continuidade. Então, assim, nós tivemos assim pessoas que passaram pelo festival e aí eu acho que os primeiros coreógrafos que deram a sustentabilidade para ele continuar existindo, porque foram pessoas que buscaram essa inserção da dança nas escolas, nos outros meios, para fazer com que ela tivesse essas apresentações do festival. Então, assim, hoje ele é uma amostra do que acontece nas escolas, do que acontece nas entidades de dança no município, né? E essas entidades só existem por causa dessa inserção desses profissionais, dessa continuidade, de acreditar naquela semente que foi plantada lá na década de 90. Então, esses profissionais é que dão a sustentabilidade. Não vou citar um ou outro, porque é capaz de esquecer alguém, mas esses primeiros profissionais de dança que estavam lá é que dão ainda, tem muitos deles hoje ainda atuando, e que fizeram com que o festival continuasse. Então, assim, em termos de criação, assim, realmente é o Balduino, né? Mas a gente tem que, esses coreógrafos que fizeram com que a dança realmente se infiltrasse, digamos assim, no querer dessas crianças, eles quererem participar da dança. Então, assim, hoje a gente tem alunos, né, que são hoje coreógrafos bem por causa disso, porque eles não fizeram uma coisa simplesmente por causa que era uma atividade extracurricular da escola. Eles foram sendo inseridos através disso, mas depois eles tomaram gosto pela dança
que fazem com que eles participem até hoje. Foram formados, além de bailarinos e coreógrafos, foi formado cidadãos. E esse cidadão que valoriza a cultura. Então a dança é uma pecinha no meio dessa tradição cultural, nessa inserção da cultura dentro daquilo que a gente chama de comunidade, da cultura do município, né? Então a dança é uma peça. E essa inserção na dança fez com que essas pessoas valorizassem também os outros aspectos da cultura, porque quando você está inserido na cultura dentro de uma dessas dança, teatro, música, patrimônio, arte, né? Quando você está inserido nisso, você tem um olhar diferenciado para o restante da cultura. Então essas pessoas fazem e valorizam a cultura como um todo também, não só a cultura da dança, mas a cultura como um todo, e eles que dão a sustentabilidade para a cultura do município. E por isso que Jaraguá hoje é um município que tem a cultura muito em evidência, né? E que deve continuar, que a gente tem essas pessoas que realmente devem continuar valorizando a cultura. E tu tem registros de quando foi a mudança do competitivo para a mostra? Foi a partir de 97, ele esteve só competitivo, só os 2 primeiros, e depois ele passou a ser uma mostra. Passou a ser uma mostra. Isso. E daí, houve algum momento que pensou-se em retornar essas competições, daí desistir? Se discute diversas vezes, já se discutiu, e ainda hoje, às vezes, as pessoas questionam por que a gente não volta ao competitivo. Na mostra, mesmo assim, existem os avaliadores, né, que aí eles fazem uma avaliação toda noite ou durante o período, até inclusive à tarde. Esses avaliadores eles fazem uma avaliação, né, do trabalho ali desenvolvido e isso é entregue para aquele coreógrafo daquela avaliação, né, daquela dança, né, aquela apresentação. Então é feito isso, mas ele não é competitivo. Eu não sei se hoje em dia ainda se está em evidência essa discussão. Nos últimos 2 anos a gente também está mais parado por causa da pandemia, então a gente não está muito vendo isso. Pode ser que até que tenha isso ainda entre os coreógrafos, entre as entidades que gostariam que tivesse, mas eu ainda acho que aquelas danças que são feitas na escola, que são como extracurricular, elas deveriam ainda vir como mostra, porque essa criança, se ela vier como uma apresentação competitiva e ela, digamos assim, ficar muito abaixo dentro da expectativa dela, eu acho que isso vai fazer com que ela não tenha mais tanta vontade de continuar. Então eu acho a mostra importante por causa disso, porque se você vai continuando, você vai se apresentando na escola, aquelas coisas todas, e se você realmente é um bailarino, né, e quer seguir nisso, você vai para uma entidade, né? E aí na entidade é que daí talvez a gente pudesse fazer uma categoria que tivesse a competição, né? Mas não acho que a competição deva ser com aqueles pequenos que estão envolvidos principalmente nas escolas, porque eu acho que daí a gente faria com que eles não quisessem continuar, entendeu? Eu acho que a nossa função enquanto gestor público é que a cultura seja sempre colocada à disposição de todos e que eles apreendam isso, né? Aqueles que ainda estão em formação de caráter, de certa forma, tem aquela fase. É que a gente fala que a gente tem que a cultura, então, enquanto órgão público para fazer isso, ele tem que fazer a inserção da cultura na comunidade, né? E se a gente faz competitivo, a gente está cerceando um pouco. Então eu acho que e a criança, ela não, principalmente os pequenos, né, ali até 12, 13, 14 anos, se você dá uma coisa negativa para eles numa determinada época, eles não vão querer ir mais, entendeu? Então se você sempre vai incentivando e vai dizendo, não, foi muito bonito, embora tenha tido alguns erros, a gente sabe, a gente vê, né, as crianças às vezes, os pequenininhos principalmente, né, fica sentado quando devia estar dançando, ou é para botar a mão para cá e bota a mão para lá. A gente sabe que tem erros, são coisas das crianças mesmo, né? Mas a gente não pode tolher isso deles, entendeu? Não pode tolher essa vontade, porque ele pode ter começado dessa forma e
daqui a uns 10 anos ele está um excelente bailarino, né? Então a gente não pode tolher isso. E eu acho que essa é a função da Secretaria e da Fundação Cultural, do setor público da cultura, de fazer com que todos tenham acesso, não tolher esse acesso. E eu acho isso importante. Agora, as entidades, elas podem buscar essa competição, essa avaliação mais criteriosa, né? Porque é uma função delas, né? Mas enquanto setor público, eu acho que não. Qual é a sua expectativa para as próximas 5 edições do Jaraguá em Dança? De muitos bailarinos, de muitas apresentações, de muita expectativa, de muito trabalho. Então eu acho assim que tem... Tem muito presencial? Eu espero que sim, né? Porque de muitos abraços. Eu acho que nós devemos ter algumas apresentações de dança que vão mostrar essa parte da nossa história, né? Que é uma história, digamos assim, que vai totalmente contra aquilo que a dança apregou, né? De carinho, de elevação do espírito. Então, assim, eu vejo assim a dança, com certeza alguns bailarinos vão pensar de algum tipo de coreografia que vai mostrar isso, desse aprisionamento dentro de casa, embora a gente tenha aconchego familiar, mas é uma coisa mais particular, assim, mais minimista, né? E vai mostrar isso e dessa vontade de querer sair pós-vacina abraçando todo mundo. Então, eu acho que isso vai ser com certeza o primeiro festival que a gente tiver presencial, vai ser assim, uma coisa assim, muito emocionante, em todos os aspectos. E se você fosse definir o Festival Jaraguá em Dança numa palavra, numa frase ou em um texto, qual seria? Voar nas asas do vento. Sabe, a música do Jaraguá em Dança, quando começa a tocar, ela começa a arrepiar. Então, a música foi muito bem feita, a letra da música é muito bonita, parabéns aos autores. E aquela música, ela vai dando, eu acho que os bailarinos também vão sentindo isso, você talvez possa, né, dizer mais, mas pra gente que está lá atrás dos bastidores, voar nas asas do vento. Então tem determinadas apresentações que a gente diz assim, não, realmente essa apresentação, a pessoa que estava lá dançando, realmente ela parece que ela interiorizou aquela dança, parece que ela está em outro planeta e ela está dançando assim, parece que ela está, sabe? Então eu acho que isso mostra para nós aquilo que a gente sempre diz que tem o brilho nos olhos. Aquilo que dá o brilho nos olhos para aquela pessoa que está dançando então ela está voando nas asas do vento. E sobre a música do Jaraguá em Dança, qual foi a iniciativa? Foi tanto a música quanto a logomarca, aquela bailarina, tudo foram concursos, né? Então a música, a letra do Daniel Lucena e do Atom Galera, a música é do Durval Borba Neto e do Daniel Lucena, né? Que a gente perdeu há pouco tempo atrás. E ela é cantada pela Daniele Borba, que é a filha do Durval, né? E foi apresentada ao público a primeira vez em 2000. A música é muito bonita, a letra dela é maravilhosa. Então viver nas asas do vento, dançar no ritmo da vida, viver nos braços da dança. Essa é o que diz a música e é o lema, digamos assim, do festival. E já houve outras apropriações dessa música, outras versões ou algo do tipo? Eu acho que alguma vez, ou alguma coisa assim, mas o pessoal meio que descartou e continuou com a mesma, né? Já estão pensando em fazer outras, né? Mas eu acho que essa música não tem como deixar de existir, porque desde 2000 ela vem encantando a todos. No caso, se a gente for pensar na nossa geração atual, a gente tem agora essa questão da geração TikTok. O que esperar do Jaraguá em Dança em paralelo com essa geração TikTok? Nós temos uma geração muito virtual, né? Nós estamos numa época em que as pessoas estão muito conectadas, né? Então eu acho que o Jaraguá em Dança vai ter que pensar